nosso tema de hoje é como lidar com a culpa na educação dos filhos. Esse que é um tema muito recorrente e é um dos assuntos que eu mais recebo em box também, que eu mais recebo no privado. Algumas mães vêm falar comigo sobre isso, como que elas têm carregado essa culpa na educação dos filhos. Então, primeiro, o que é essa cilada? Porque basicamente uma cilada é algo que, se você não enxergar, vai lhe atrapalhar. É um obstáculo, é algo que impede que você avance na sua jornada ou no que você se propõe a fazer. O que é, André, essa cilada da culpa? Eu, André, até os 2 anos do meu filho Miguel, eu fui um pai muito rígido com ele. Eu não tinha estudado sobre educação de filhos e eu entendia que esse era o melhor modelo. E foi assim que eu eduquei o meu filho nessa fase. Talvez você já tenha ouvido em alguma live eu contando ali a minha história. E naturalmente isso começou a gerar uma insegurança no meu filho. Naturalmente ele começou a ficar uma criança com algumas inseguranças por conta do meu comportamento com ele, por conta, isso era fruto do que eu tinha feito com ele. Então, eu não estou falando aqui daquela culpa saudável, vamos dizer assim. Eu não estou falando daquela culpa onde a gente lembra das bobeiras que a gente faz, aquela recordação das nossas idiotices, e que isso faz bem pra gente. É bom que a gente tenha esse tipo de culpa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela que faz mal. Eu estou falando daquela que atrapalha, daquela que impede que você avance. E não daquela que nos coloca num estado de alerta. Não daquelas que nos faz evoluir na caminhada. Você percebe que são coisas diferentes, são coisas distintas. Então, é basicamente daquela culpa que joga a gente para baixo, que a gente vai abordar aqui nessa nossa conversa de hoje. Então, André, por que isso é uma cilada? Poxa, eu entendo que existe essa culpa aí na educação, às vezes a gente erra e fica pensando, fica se culpando, mas por que você acha isso, você interpreta isso como uma cilada? Nós, seres humanos, somos programados geneticamente para prestar atenção no negativo. E que bom que é assim. Mas, André, como assim que isso é bom? Se você parar para pensar, nós só estamos vivos hoje por causa dessa programação. E isso vem com a evolução. Então, para que a nossa espécie sobrevivesse, a gente tinha que estar atento ao negativo. A pessoa que contemplava demais o belo, que estava prestando atenção na beleza do horizonte, o leão do lado comia. Então, cada barulho, cada micro sinal de negativo, a gente tinha que estar atento por uma questão de sobrevivência. E se não fosse assim, eu e você não estaríamos aqui hoje conversando. Então é bom, só que mudou a parada. Mudou. A gente não vive mais lá na savana africana. Hoje a gente anda de carro de ar-condicionado. A gente não mora mais na caverna. Só que são milhares de anos que isso está impresso no nosso código e não dá para tirar de uma hora para outra. Esse negócio de morar na cidade é algo muito recente na história da nossa espécie. Então para pensar, a pessoa tem um dia 95% bom, 5% ruim. Ela vai dormir pensando nos 5% ruim. E é assim mesmo, porque a nossa espécie é assim. Óbvio que por um processo consciente, você pode se policiar e fazer a sua mente prestar atenção nos pontos positivos. Mas se não houver uma deliberação intencional nessa direção, a nossa espécie vai fazer a gente focar nos pontos negativos. Então a pessoa tem um dia que foi tudo bem é jeito de falar, mas que foi 95% bom, e aí teve uma briga no dia, vai dormir pensando na briga. Ou teve no trabalho, resolveu vários problemas, mas teve um feedback negativo do chefe, volta do trabalho pensando nesse feedback negativo, e é assim que nós somos. Então o primeiro passo é entender isso. E André, por que você está abordando esse assunto? Por que a culpa? Se você parar para pensar, a culpa é algo que está sempre relacionado ao passado. Então, sempre que existe culpa, é algo de que você fez, é algo de que você não fez, algo que você deveria fazer. Às vezes é uma culpa muito mais da nossa imaginação do que real, principalmente quando é relacionado aos outros. A gente acha que o outro entendeu mal ou que a gente fez mal para o outro, mas às vezes é muito mais a nossa mente contra a gente mesmo. Só que a culpa sempre está relacionada ao passado. E a culpa é uma cilada, ela não é o fim. Eu não estou aqui com o foco na culpa. A gente vai tratar como você lida com a culpa na educação dos filhos. Eu vou trazer de maneira prática o que você pode fazer. Mas
a culpa não é o objetivo final dessa live, porque ela é uma cilada. O objetivo final é o que a culpa impede você de chegar. É o que vem caso você não caia nessa cilada. Então, se você assistiu a live de ontem, você viu que eu falei ali do resultado que você espera para o seu filho. Então, eu falei, só dando uma revisada bem rápida, eu falei ali, o nosso cargo é pai e mãe, o nosso papel é educar, e qual o resultado que a gente espera para os nossos filhos. Só que esse resultado está na frente, está para o futuro. A culpa está relacionada lá atrás, a algo que passou. E como que a gente pode andar para frente se a gente ficar preso no passado? Como que a gente pode buscar os resultados, que foi fruto da live que a gente falou ontem, se a gente ficar olhando para trás? A culpa valida o meu sentimento de incapacidade. Ela traz excelentes argumentos para dizer que eu não sou capaz de chegar no resultado. E aí a gente paralisa. E a grande questão é, se você, eu ou quem quer que seja, começa a se culpar demais, e eu não estou aqui para dizer não se sinta culpado, porque isso não adianta, mas a gente está olhando para trás e começa a entender que no presente, no agora, a gente não é capaz de buscar o resultado futuro, que foi o que a gente trabalhou ontem. Qual o resultado que você quer ter para a vida do seu filho? Outras palavras, quais os sonhos, o que você deseja para o seu filho? Naturalmente você vai dizer, eu quero que ele tenha uma vida boa, eu quero que ele seja bem sucedido e tudo isso. Mas para você buscar esse resultado, você tem que andar para frente. A culpa remete você para trás. E aí a culpa fala para você com excelentes argumentos, com excelentes justificativas e provas passadas de que você não é capaz de trabalhar o seu filho para que ele busque os resultados que você estabeleceu ontem aqui na live. Certo? Então é muito o que Paulo fala, eu esqueci qual é o livro, mas, cara, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, prossigo para frente. E para isso a gente precisa aprender a lidar com a culpa. Não estou dizendo para você não se sinta culpado, não vai funcionar. Mas estou dizendo para você, e é o que a gente está conversando aqui, como lidar com a culpa para que eu possa andar para frente. Porque se eu ficar preso na culpa, eu fico preso no passado, e aí não tem como eu buscar o resultado. E uma coisa, cara, muitas mães têm falado comigo no direct, talvez esse está ali entre o top 3 assuntos que as mães falam comigo no direct, sobre a culpa de coisas que ela fez lá atrás, que ela não enxergava e agora enxerga. E aí elas começaram a estudar sobre educação de filhos, e anteriormente elas não tinham a consciência, não tinham o conhecimento, não tinham um cabedal de informações que tem hoje, e aí começam a perceber nos filhos, agora que elas têm a consciência, que elas têm a informação, uma série de comportamentos que são frutos de algo que ela fez no errado lá atrás, ou pelo menos ela julga assim, pelo menos ela interpreta assim. E isso começa a paralisar. Se você parar no nível da culpa, é melhor que você nem estude sobre educação de filhos. E eu vejo muito isso acontecendo. As mães, os pais começam a se aplicar, a aprender sobre educação de filhos e começam a paralisar porque tomam consciência de alguns comportamentos do filho no presente, de algo que ela julga ser responsabilidade dela, que aconteceu lá atrás. E antes, quando havia ignorância, era melhor, porque havia menos culpa e ela era capaz de viver o momento presente. Mas agora que começa a haver luz, começa a haver conhecimento, ela começa a fazer um raio-x da criança e se julgar, se criticar, se culpar por algo que ela fez lá atrás e perde de viver o momento presente. E é aí que não dá para andar para frente mesmo, em prol dos resultados que a gente conversou ontem aqui. Então, se você parar no nível da culpa, é melhor que você nem estude sobre educação de filhos. Era melhor como estava antes. Só que, obviamente, que a minha proposta para você é que você passe por essa cilada, que você ultrapasse esse obstáculo. Talvez você até caia, mas que levante rápido e ande para frente. E é o como lidar com a culpa. Tem uma mãe que talvez esteja até aqui na live, que várias vezes a gente já conversou, e ela, poxa, André, como que eu me culpo? Como eu olho para o meu filho hoje e percebo tantas coisas que ele faz por conta do meu mal educar lá atrás, no julgamento dela, no critério dela. Então, uma vez que você tem a informação, é para você andar para frente. Mas se você começar a pegar a informação e julgar o atrás com a informação que você tem hoje, era melhor que você nem tivesse.
com todo carinho que eu falo isso, tá? Então, primeira coisa é, cara, comece a andar para frente. Comece a pensar para frente. André, você agora está me deixando culpada por sentir culpa. Fica aqui que eu vou te falar como lidar com a sua culpa. E, gente, se você tiver comentários, tiver perguntas para ir fazendo, pode ir fazendo. Ao final da live eu sempre passo pelos comentários e vou respondendo as perguntas, tá? Então, eu estou falando de um processo que eu passei. Eu precisei resolver essa parada em mim. Não sei se você já ouviu em alguma outra live ou não, eu contando um pouco ali da minha história, mas quando o Miguel estava com 2 anos, eu percebi que eu não sabia educar e eu me apliquei muito a aprender sobre educação de filhos. Muito, muito mesmo. E aí chegou o ponto que eu falei, caramba, o meu filho apresenta esses comportamentos de insegurança por algo que eu fiz lá atrás. E ainda hoje eu trabalho algumas coisas com meu filho por conta de uma má educação, eu vou dizer assim, uma má educação de acordo com o conhecimento que eu tenho hoje, mas não de acordo com o conhecimento que eu tinha antes. Que eu dei para o meu filho até 2 anos de idade e que ainda hoje, nos 5 anos de idade, eu percebo algumas coisas que precisam ser trabalhadas ainda. E se eu tivesse a informação que eu tenho hoje lá atrás, não aconteceriam. Mas eu só passei a começar a ter informação lá nos 2 anos. Então eu estou falando para vocês uma parada que eu já resolvi na minha vida. Que eu já venho trabalhando na minha vida. Eu passei por esse obstáculo de olhar para mim e sentir a culpa e comecei a andar para frente. Certo? E talvez você fale, André, mas cara, não dá para calar essa vozinha que tem aqui dentro de mim. Poxa, essa vozinha da culpa que fica dizendo que não dá para calar. E eu não estou aqui para dizer para você não se sinta culpado. Se você já assistiu outras lives minha, você nunca me viu virar para um pai, para uma mãe e falar, cara, não se sinta culpado. Não adianta. Eu estou aqui para dizer para você, culpe-se. Culpe-se, André, culpe-se, cara. Culpe-se por tudo, não só no nível da sua mente, mas culpe-se por inteiro. Culpe-se pelo mau comportamento do seu filho, mas culpe-se pelo bom comportamento do seu filho também. Culpe-se pelo choro do seu filho, mas culpe-se pelo sorriso. Culpe-se pela insegurança, mas culpe-se pela criança amável que ele é. Culpe-se pelos desrespeitos, que talvez foi algo que você produziu lá atrás, mas culpe-se pela criança criativa, pela criança presente, persistente, pela criança amorosa. Olhe para o seu filho e culpe-se por inteiro, por tudo que ele é. Você tem que se culpar pelo lindo filho que você tem criado. Sim ou não? Porque se é para se culpar, se culpe pela parte ruim, mas se culpe pela parte boa também. E olhando para o seu filho, ele tem mais coisas boas ou mais coisas ruins? Acontece que, como eu falei lá no início da live, o nosso cérebro é voltado, é programado pela evolução da nossa espécie de prestar atenção no negativo. E aí, de repente, o seu filho tem ali, sei lá, qualquer número, 30% ruim e 70% bom, e a gente foca a culpa nos 30% ruim. Mas a responsabilidade do bom e do ruim, dependendo do seu olhar, é sua, cara. Então, se culpe por inteiro, né? Porque se eu chegar aqui para falar para você não se sentir culpada, que você fez o melhor que você pôde com a informação que você tinha à mão na época, se isso adiantasse, você não estaria aqui. Você ia ver o tema da live e ia falar, cara, o André até fala algumas coisas interessantes, mas essa live de hoje eu já estou resolvida, então não preciso estar aqui, eu não preciso assistir essa live de hoje. Não, eu não estou aqui para dizer para você não se sentir culpado. Mas eu estou aqui para dizer para você que sim, você é responsável pelos resultados do seu filho, pelos ruins e pelos bons. E que se você quiser andar para frente, você precisa começar a aprender a lidar com a própria culpa, porque a culpa remete ao passado. E se você ficar presa no passado, você vai ficar presa num período em que você não tinha informação. Se você começa a lidar bem com a sua culpa, você tem condições de andar para frente para buscar o resultado que foi o que a gente conversou ontem. Qual o resultado que você quer para o seu filho? Beleza, André, entendi. Vou me culpar por tudo, mas a culpa ruim continua existindo. Ela ainda está aqui e isso me incomoda. O que eu faço? Qual o jeito certo? Qual, na sua interpretação, no seu ponto de vista, qual a melhor forma de lidar com essa culpa? E aí eu vou responder para você de forma muito simples. E não espiritualize o que eu vou falar aqui. O que você precisa fazer é ter fé. Fé? Fé. Não espiritualize a parada. O que é fé? Qual o conceito de fé que você tem? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição de fé. Eu não estou falando daquela fé, e nada contra, tá? Mas você ajoelhar e pedir, Jesus, me cura dessa culpa, ô lamachura. Não estou falando disso, não. Estou falando de você. Fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que se não veem. O que você espera? Você espera parar de se sentir culpado. Qual é a convicção? A convicção, eu sei que a culpa não é minha, mas a convicção de fatos que se não veem porque eu continuo me sentindo culpada. Então eu preciso andar por convicção e não por esperar. Porque se eu esperar, eu não vou andar. E aí, a partir do momento que eu começo a andar por convicção, a certeza das coisas que se esperam gradualmente começam a vir na minha vida. A partir do momento que eu sei que a culpa não é minha, apesar de eu me sentir culpada, a convicção é eu sei, o esperar é me sentir, e eu começo a caminhar na convicção, gradativamente vai vir o esperar. Mas se você esperar, sentir, ao invés de andar por convicção, você nunca vai começar a caminhar. Você entendeu o que eu falei para você? Faz sentido? De maneira bem prática. Não sei se você lembra do filme do Indiana Jones. Se você lembra, você já está aí com mais de 30. Mas tinha um filme do Indiana Jones, eu não lembro o título, mas Indiana Jones era um cara que buscava tesouro, aqueles filmes de aventura, né? E aí tinha um lance lá que o tesouro estava do outro lado, tinha um abismo entre ele e o tesouro. E ele olhava o mapa e o mapa falava assim, alguma coisa que a interpretação era, existe uma ponte invisível. Aí ele botava a mão assim e dava um passo assim no abismo. Dava um passo, pum, e botava o pé no nada, só que existia uma ponte invisível. Essa é a convicção, é eu saber que a culpa não é minha, apesar de eu não ver. E aí eu começo a caminhar em fé. E naturalmente o esperar começa a vir. Isso é coisa prática da vida. Isso não é religião. Eu não estou falando aqui de evangélico, católico, espírita, umbanda, não. De ateu, não, cara. Isso é coisa prática da vida. É entendimento prático da vida. É você andar por convicção e não por sensações. Você pautar a sua vida nas suas convicções e focar nas suas ações. E não pautar sua vida nas suas sensações e esperar as sensações positivas para poder caminhar. Até porque se você espera as sensações positivas, você pode repetir 1000 vezes para você na frente do espelho, eu não sou culpado, eu não sou culpado, eu não sou culpado, e aí você começa a se sentir que não é culpado, mas no primeiro comportamento do seu filho, que remete a você que a culpa é sua, a sensação ruim vem e você trava. É você andar por convicção. E quem tem fé entende que ele não é os próprios pensamentos. Pensamento é algo muito raso diante da inteireza do que nós somos como seres. Pensamento nós não somos a nossa mente, nós não somos os nossos pensamentos. Eu tenho uma mente, eu tenho pensamentos, assim como eu tenho um braço, assim como eu tenho uma mão. Então é começar a viver por consciência e observar os seus pensamentos, e aí quando você começa a observar os seus pensamentos, você percebe o pensamento de culpa, mas que ele não caracteriza quem você é. Ele é mais um pensamento que faz parte da sua mente, que é algo que você possui, como um dedo, como um braço. É viver por consciência e não pela mente. É viver a nível de identidade e não a nível de pensamentos. E para fazer isso, quando você entende isso, você para de negociar com a sua mente. O problema é que quando a culpa vem, então falando de maneira muito prática, como você lida com a culpa, quando a culpa vem, você começa a negociar com a sua mente. Você começa a advogar em causa própria contra a sua própria mente, entendendo que a sua mente é você. E aí você pensa, poxa, parece que tem 2 seres aqui dentro de mim, mas na verdade você é o ser que está acima desses pensamentos conflituosos. Então se você começa a negociar, a advogar, a tentar convencer, a sua mente sempre vai trazer argumentos muito palpáveis, principalmente quando você olhar para o seu filho, de que a culpa é sua. A grande questão de viver por consciência é você ignorar a mente que culpa, ignorar os pensamentos que culpam. Imagina você estar numa discussão com seu esposo, e aí você, com seu amigo, quem quer que seja, você vira para ele e fala, cala a boca, fica calado. Ele não vai calar, vai piorar a situação. E aí a gente vê técnicas e técnicas, né? Não, como que eu faço para controlar os meus pensamentos? Cara, na boa, é muito mais de você ter atitude de consciência e os pensamentos que não convêm, você não prestar atenção. Mas aí você quer convencer os seus pensamentos, quer calar os seus pensamentos. E chove de técnica. Tem a técnica da posição do poder. Coloca a mão na cintura, fique olhando para o alto, porque vai estimular o hormônio tal, XPTO, que vai fazer você se sentir melhor. Mas ainda assim você está no nível de sensações. Está buscando se sentir para poder caminhar.
Quando o caminhar vem da convicção e não da sensação. Não, faça não sei quantos pulinhos, faça isso e aquilo, repita para você mesmo. Eu não estou dizendo que essas coisas não funcionam, gente. Eu estou dizendo que essas coisas são rasas diante da completude do que é a sua consciência. Eu estou dizendo que essas coisas ainda buscam sensações. Você busca não sentir a culpa. Mas aí, quando você começa a buscar não sentir a culpa, você continua negociando com você mesmo. Dá um oi aqui pro pessoal. Tem uma turma te assistindo. Fala, olá pessoal. Tudo bom? Vai lá, já já o papai chega. Então, gente... Cara, esqueci onde é que eu estava. Sim, você não precisa convencer você mesmo. Você não precisa buscar a sensação. Eu estou aqui para lhe dar uma má notícia. Você vai continuar sentindo a culpa. André, eu vim aqui para aprender como lidar com a culpa. Você está dizendo que a culpa não vai passar? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a culpa vai continuar aí. E se você presta atenção à sua mente, você negocia, você conversa, você advoga a sua causa, você está dando ouvidos à sua mente. E quanto mais ouvido você tem, mais alto ela fala. Quando você começa a ignorar, ela vai falando cada vez mais baixinho, cada vez mais baixinho, cada vez mais baixinho. Até que ela vai estar só fazendo um chiadinho lá. Olha, você é culpada, você é culpado. Mas está tão baixinho que você continua andando para frente. Só que vai, deixa eu te falar, vai estar sempre lá. Sempre vai estar lá. Se você começar a dar ouvido, essa voz vai aumentando. Vai ficando cada vez mais alto, a ponto de paralisar você. Então, o medo é o obstáculo. Eu não sei o que você passou pela sua vida. Eu não sei qual a educação que você recebeu. Eu não sei quais tipos de pais você teve, ou de repente qual tipo de esposa, ou qual tipo de marido você tem ou teve. Eu não sei quais as dores que você carrega para fazer você se sentir tão culpada. De verdade. Mas seja qual for, a solução não está em olhar para trás, a solução está em olhar para frente, em caminhar para frente. E a culpa é uma cilada porque ela diz para você que você não consegue educar o seu filho para buscar os resultados que você quer ter com ele. A culpa é o meio, não é o fim. A culpa é a cilada, é o empecilho, não é o resultado final, não é o foco dessa minha conversa com você. O foco da minha conversa com você é que você consiga lidar com a culpa da melhor forma, a ponto de conseguir calar essa vozinha para que você busque o resultado, o que está depois da culpa. André, o que é que eu posso fazer na prática, então? 2 coisas, meditação e exercício físico. Você começa a meditar, você vai perceber que você não é os seus pensamentos. A meditação ajuda você a entender que você não é a sua mente, que você é um ser muito maior e que você possui uma mente, e começar a viver por consciência. E aí você começa a perceber essas vozes internas, esses pensamentos que existem dentro de você. Mas isso não vem assim. Isso vem com a prática, isso vem com o tempo. E é muito difícil iniciar um novo hábito. Mas se você quiser, o melhor hábito que eu, André, conheço, para começar a observar a sua mente e se desconectar cada vez mais dela, conseguir se perceber um ser consciente e não um ser de pensamentos, é a meditação. Eu medito já há algum tempo e, cara, tem vários benefícios. O foco dessa live é esse que eu estou falando para você. E o outro é exercício físico. Exercício físico, você sua, você bota para fora, é meio que uma descarga das coisas, entendeu? Então essas 2 dicas práticas podem ajudar demais você, a partir do momento que você tem esse entendimento que eu trouxe aqui na live para você começar a lidar com a culpa. E aí, se você assistiu às 4 lives, você começa a perceber que existe uma conexão, que existe uma construção para que você possa dar uma melhor educação para o seu filho. Então, na primeira live eu falei do tempo natural, do tempo da natureza, das coisas amadurecerem. Então, poxa, existe uma jornada. Educar filho não são atitudes independentes, sim ou não. É uma construção de comportamento. Não de comportamento, é uma construção de educação. E já que eu entendo que é uma jornada, que é uma construção, a live 2 eu falei que a sua soberba precede a ruína do seu filho. Que é, poxa, já que existe uma jornada, eu preciso me dispor a aprender a caminhar nessa jornada. Assim como a soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. Se eu tenho um coração ensinável, eu estou disposto a aprender sobre a educação de filhos, eu vou bem nessa jornada. Qual é o primeiro passo?
assumir a responsabilidade, que foi a live de ontem. Quando você assume a responsabilidade, você começa a focar no resultado que você quer ter para o seu filho. Só que se você assumir a responsabilidade e fica travada pela culpa olhando para trás, porque a culpa remete ao passado, você não tem como buscar o resultado que está para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão, prossigo para frente, prossigo para o alvo. O que passou eu lido na consciência de fé, que foi o que a gente conversou aqui, e eu ando para frente. Então, por isso que eu estou trazendo nessa construção de conteúdo para você. Você precisa entender que a culpa é uma cilada que remete você ao passado. E se você ficar presa ao passado, não tem como você buscar o resultado do seu filho que está no futuro. Faz sentido, gente? Eu não sei se você já tem a prática de meditar ou não, mas eu recomendo fortemente que você comece. André, meditação está ligada obrigatoriamente à religião? Sei lá qual tipo de religião que usa. As religiões usam, mas ela não é uma prática religiosa. Ela é um treino da mente. Assim como hoje, exercício físico é algo muito óbvio, há 80 anos atrás era algo meio absurdo. Ninguém saía de casa para ir para a academia. Eu acho que daqui a uns 20 anos, meditação vai ser algo tão óbvio quanto exercício é hoje. Mas você não precisa esperar 20 anos. Comece hoje. Essas duas dicas práticas podem ajudar você demais a lidar com a sua culpa para caminhar para frente, para o bem do seu filho. Gente, esses eram os recados que eu tinha para trazer para você. Então você percebe que existe uma construção nos assuntos das lives, e essa construção é para preparar você para assistir a série Forjando Filhos para a Vida, que vai para o ar na semana do dia 29, certo? Então, se você quiser ter conteúdos extras, conteúdos exclusivos, vai lá no meu canal do Telegram, está na minha bio, no meu perfil no Instagram. Entra no canal. Se fez sentido para você, você acha que pode ajudar alguém? Poxa, tem algum amigo meu, alguma amiga minha que passa por esse processo de culpa. Eu acho que essa live pode ajudar. A Larissa aí, ó. Pega lá no Telegram, Lari. Eu acho que essa live pode ajudar. Então manda para ela, para que ajude ela, se for ajudar. Se faz sentido para ela. Se você entende que não faz, não manda, porque é só mais uma coisa, né? Então, vai lá, se inscreve para assistir. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários agora do Telegram, do Instagram. Depois vou dar uma olhada aqui nos comentários do Facebook e do YouTube. Vamos lá. A Shirley falou que a culpa seja um impulso para a mudança acontecer urgentemente. Isso aí, que a culpa seja aquela culpa saudável, de nos lembrar das nossas idiotices, para que a gente não continue andando como idiotas. Mas, poxa, eu tenho essas pulsões idiotas dentro de mim, a culpa me lembra isso, então é bom que ela me lembre para que eu pare com as idiotices. Eu falo isso para mim, tá, gente? A Cláudia falou aqui, ó. A culpa pode gerar medo e insegurança, que acaba travando nossa melhora. Então era melhor nem iniciar o processo, né, Cláudia? Era melhor a ignorância do que o conhecimento com a culpa. Foi o que eu falei, que se parar na culpa era melhor nem estudar sobre educação de filhos. A Cláudia falou de novo aqui, ó. Sempre que a culpa está, eu tenho picos de não culpar e culpar. Cláudia, não entendi. Sempre que a culpa sempre está, eu não entendi. Shirley falou, o que passou, passou, o que importa é pra frente. Isso aí. Gente, um abraço, fica na paz, Deus abençoe você. Entra lá no Telegram, se inscreve lá para assistir a série. Vou dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube e do Facebook. Turma do Instagram, um abração, fica na paz, valeu.